Bem, meus irmãos, está chegando aqui a nossa hora dos nossos estudos. Vamos desligar aqui os nossos celulares para que a gente possa realmente, no caso eu vou desligar o meu, né? Que a gente possa realizar os nossos estudos. Antes de realizar o estudo de hoje, vamos agradecer a Deus a oportunidade que todos nós estamos tendo de aqui nos encontrarmos para mais um dia de estudos, de reflexões à luz do Evangelho do Senhor. E hoje, em especial, pedimos bênçãos para duas grandes amigas que estão aniversariando. Eloá, essa irmã querida, e a nossa irmã também, Rita Marques, não faz parte do nosso grupo, mas muitos aqui conhecem. Que Deus abençoe essas duas amigas com muita saúde, muita luz, muita paz, muita misericórdia e que elas possam estar conosco ainda durante muitos e muitos anos e séculos, se possível. Obrigado, Senhor, e que agradecemos sempre a presença dos amigos espirituais a nos envolver. Pedimos ao Senhor a bênção para os nossos lares, para os nossos familiares, nossas casas espíritas, para toda essa comunidade, Senhor, para aqueles que estão sofrendo, que estão com dificuldades, para aqueles, Senhor, que se encontram doentes, para os nossos irmãos desencarnados, que todos possam ser amparados, consolados, esclarecidos e receberem, Senhor, a tua misericórdia, essa misericórdia que nunca nos falta. E agradecemos também a espiritualidade amiga que sempre participa conosco desses estudos. E assim envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto dos corações desses espíritos amigos e do Mestre Jesus, te pedimos, Pai, a permissão para iniciarmos mais um estudo nesta casa, que é a Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, a tua casa, Senhor, a casa de Francisco. Sê conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para estudarmos mais uma noite e hoje, sexta-feira, nós estudamos sempre esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, hoje, dia 23 de julho de 2021. Na sexta-feira, nós estudamos o livro, a parte primeira desse livro, que são as Parábolas de Jesus. E na quinta-feira, às 18 horas, nós estudamos sempre a segunda parte, que são os ensinos de Jesus. Então, esse livro de Caibar Schutter, publicado pela editora Clarim, é estudado na sua íntegra, quinta e sexta-feira. Hoje nós estamos dando continuidade à parábola do joio, que também é conhecida como parábola da cisânia, que está lá em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Então, hoje é a segunda parte da parábola do joio, porque nós começamos a estudar essa parábola na semana passada, dia 16 de julho. Antes de começarmos o estudo, eu vou relembrar um pedacinho da aula da semana passada, quando nós dissemos assim: a parábola do joio e do trigo, também conhecida como parábola da cisânia, possibilita dois níveis de interpretação profunda. Uma no sentido individual e outra no sentido coletivo. Ambas, sentido individual ou sentido coletivo, referem-se ao aperfeiçoamento do ser humano rumo à perfeição relativa. E hoje, né? E aí, como nós dissemos, na primeira aula desta parábola, estudamos o texto de Pietro Baldi, né? Todo mundo está lembrado daquele texto do Pietro Baldi, do livro Evolução e o Evangelho, observando na semana passada como se deu a relação do homem com o Evangelho. Um texto maravilhoso do Pietro Baldi. Hoje nós estudaremos a interpretação em que todos os indivíduos, quer dizer, vamos estudar o sentido individual, futuramente estudaremos o sentido coletivo, tá?
como todos os indivíduos são convidados a se aperfeiçoarem gradativamente em direção à perfeição relativa. Então, nós vamos estudar esses dois sentidos. O sentido individual, como é o homem buscando essa evolução em direção à perfeição relativa, e futuramente estudaremos o coletivo, não é? O coletivo buscando esse aperfeiçoamento, tá? Mas hoje nós vamos estudar o aspecto individual. E vamos lembrar também que Jesus, por várias vezes, ele se referiu a essa destinação do ser humano, que esse aperfeiçoamento, essa busca por essa perfeição. Então, Jesus, várias vezes, ele fala sobre isso. Como eu falei com vocês, vocês podem pegar aqui, eu falei da Bíblia, quem tiver aí, vocês podem abrir o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, em Mateus, que é o primeiro evangelista. Mateus, capítulo 5. No versículo 13. Mateus, o primeiro evangelista, capítulo 5, versículo 13. Depois do profeta Malaquias, começa o Novo Testamento. Aí está lá, Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim: sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu vou dar só um spoilerzinho sobre a aula de amanhã, que é das Epístolas de Paulo, sábado, 16 horas. Ele aqui fala, para que brilhem as vossas boas obras. Ele não está falando das obras que a religião impõe, tá? Ele não está falando sobre essas obras que a religião impõe. Isso nós vamos estudar amanhã. É vossas boas obras. Então, aqui. Então, a gente vê que por várias vezes Jesus se referiu a essa destinação do ser humano. Ele diz assim, ó, brilhe vossa luz, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, ele está falando sobre a nossa destinação, que é nos tornarmos homens que têm uma luz radiante, uma luz fruto do nosso grau evolutivo, da nossa conduta obedecendo às leis divinas. Tem também aqui, eu vou pedir até para o Alberto ler, ainda em Mateus capítulo 5, não fecha aí não, Mateus capítulo 5, versículo 48. É só avançar um pouquinho. Mateus capítulo 5, versículo 48. Lê aí pra gente, Alberto. Vamos lá, 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Então, olha aí, Jesus várias vezes se referiu a essa destinação do ser humano, ser perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Lembrando que ele está falando aqui sobre essa perfeição relativa, tá? Quando ele diz,
Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele está falando da perfeição relativa, porque ninguém nunca conseguirá, nenhum espírito, ser perfeito como Deus. Não é verdade? Então, nós podemos aspirar à perfeição relativa. Sempre isso. Porque se eu alcançar a perfeição de Deus, eu serei Deus. E ninguém, não pode haver dois deuses. Só tem um. Então, o que o homem pode aspirar é ser um espírito puro com uma perfeição relativa. Então, isso a gente tem que entender. Porque se formos interpretar o pé da letra, o indivíduo pode acreditar que ele pode ser perfeito como Deus. Porque ele diz aqui, ó, sede perfeita, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, sede é uma perfeição relativa que o homem pode alcançar, mas nunca ele poderá ser perfeito como Deus é, com uma perfeição divina. A gente, não é? Temos que saber interpretar a Bíblia. Agora, eu vou abrir aqui, eu vou partilhar o ecrã, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa parábola, que é a parábola do joio e do trigo, tá bom? E aí que a gente vai usar alguns livros que eu falei com vocês. Olha aqui. Esse texto ele está no livro Parábolas Terapêuticas, do Alírio Cerqueira Filho. Eu esqueci de botar o nome dele. É do Alírio Cerqueira Filho, volume 1. Ele diz assim, em João 10:34, né? Está escrito assim. O pessoal faz uma pergunta a Jesus e ele responde: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Logicamente, Jesus, quando ele diz não está escrito na vossa lei, ele está se referindo ao livro dos Salmos, no capítulo 82. Como eu estou com uma outra Bíblia aqui, que é tradução da Vulgata e não tradição hebraica, é Salmo 82, versículo 6. O profeta Asaf, ele escreveu uns 14 ou 15 salmos, e o Salmo 82, versículo 6, ele diz assim, ó, com 82, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Salmo 82 é no hebraico e Salmo 81 na Vulgata. Se você não achar no 82, você procura no Salmo 81, tá? Porque tem essa diferenciação. Existe aí o Salmo 82 e o Salmo 81. Salmo 82 é tradução hebraica. Salmo 81, tradição da Vulgata, tradição latina. Essa minha Bíblia é da latina. Então diz aqui, versículo 6, 81, 82. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, quando Jesus diz isso, eles fazem uma pergunta de Jesus. Ele diz assim, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Essa vossa lei é o Antigo Testamento. É o que está aqui nos Salmos. Consta isso nos Salmos. Eu disse, sois deuses, tá? Na minha Bíblia aqui é Salmo 81, tá? Mas em outras pode ser 82. Então, se você não achar no 82, você procura no Salmo 81. Mas o versículo é 6. Então, Jesus... Isso é para a gente reparar que muitas vezes, quando Jesus estava falando, ele está se referindo às Escrituras Sagradas. Ele está se referindo ao Velho Testamento. Aqui, quando ele diz, não está escrito a vossa lei, ele está se referindo ao que o profeta Asaf falou, escreveu no Salmo.
81, 82, vai depender da tradução. Está lá. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, Jesus está se referindo. E o que é esse sois deuses com letra minúscula? Espíritos perfectíveis, isto é, espíritos a caminho da perfeição. Sois deuses. Perfeição relativa. É isso que o salmista disse. E Jesus repete. Espíritos perfectíveis, isto é, espíritos a caminho da perfeição relativa. Para que alcancemos essa perfeição relativa, porque ninguém poderá ser perfeito como Deus, é imprescindível refletir que a única forma de brilhar a nossa luz é através do amor. E esse processo acontecerá de forma gradativa e suave, isto é, paulatinamente, porque nada acontece de um dia para o outro, tá? Quando nos exigimos uma perfeição que ainda não podemos realizar, entramos em conflitos e criamos a pseudoluz do perfeccionismo e outras máscaras egóicas. Por quê? Porque às vezes nós temos essa mania, nós não somos muito caridosos conosco e às vezes exigimos de nós, de um dia para o outro, uma perfeição. Uma perfeição que a natureza mostra que nós não podemos alcançar ainda, enquanto estamos aqui no mundo de provas e expiações. Mas às vezes a gente se castiga. Nós somos carrascos de nós mesmos e nos exigimos uma perfeição. E como a nossa personalidade não pode ter essa perfeição, nós criamos um conflito. E aí nós começamos a quê? A criar uma pseudoluz do perfeccionismo. Começamos a colocar máscaras, tá? Máscaras. Não tem os pseudo-sábios que estão lá na terceira categoria dos espíritos imperfeitos, aqueles que se fazem de pessoas sábias, mas não são sábios? Também tem esses. Que vestem a capa, né, da perfeição, né? Se fazem de perfeitos e vão colocando outras máscaras para atender o seu ego. Outras máscaras. Mas que essas máscaras não refletem a realidade. Perfeição só se alcança com tempo, muito esforço, muita dor, muito trabalho, muito amor, muito aprendizado e muitas outras coisas aqui que a gente ainda nem sabe enumerar. Mas uma coisa a gente sabe: tem que trabalhar muito. E tem que amar muito para alcançar essa perfeição. Porque Jesus, lá no Evangelho, ele deixa uma frase, e também no livro, eu acho que é Paulo Estevão, ele diz: muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. Então, sem amor, não existe perfeição. E também, aí vai um lembretezinho que nos ajuda muito. Nós sabemos que a natureza não dá saltos, que a evolução se faz de forma gradativa e suave, com o tempo. Mas nós podemos até dar uma aceleradinha nesse processo. Como? Amando. Porque Jesus falou: muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Opa! Eu tenho muitos
pecados. Esses pecados, né, todo mundo sabe o que é. Usamos a palavra pecado, mas não vamos seguir a palavra ao pé da letra. Quer dizer, eu tenho muitas coisas para corrigir. Eu tenho muita coisa para reparar. Mas se eu amar muito algumas coisas, algumas faltas minhas, que estão lá brincando aqui no caderninho preto, desaparecerão, porque o amor tem esse efeito de apagar a multidão de pecados. Então, Jesus diz aqui, ó, ama muito, que aí você dá uma acelerada nessa caminhada, rumo à perfeição relativa. Se por tanta luz que em ti, né? Se por tanta luz que em ti são trevas, olha só, se por tanta luz que em ti são trevas, quer dizer, se a luz que existe em nós são trevas, quão grandes serão tais trevas? Não é? Se a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Idealizamos uma perfeição ilusória, essa pseudo-luz do perfeccionismo, que nos retarda o próprio processo de aperfeiçoamento. Porque quando a pessoa se acredita perfeita, o que ela tem para corrigir? Nada. Se ela se considera já pronta, acabada, eu vou corrigir o quê? É igual aquele companheiro nosso que é dependente químico. E alguém diz assim, você precisa se tratar. Ele, me tratar de quê? Não, você é um alcoólatra. Não, não, não. Eu só bebo socialmente. Eu não sou alcoólatra. E se você seguir o raciocínio dele, eu não estou dizendo que o raciocínio dele é um raciocínio correto, mas dentro do raciocínio dele está certo. Se ele não é alcoólatra, por que ele tem que se tratar de alcoolismo? Não é verdade? Só deve se tratar aquele que é um doente. Jesus também disse isso. Pedro, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de um médico, claro. Por que Jesus iria cuidar das pessoas saudáveis, espiritualmente falando, se elas não precisam? Elas são saudáveis. Agora, se você é doente e se reconhece assim, aí sim vamos procurar o médico, vamos buscar tratamento. Então, a criatura que acha que é perfeita, ela, na realidade, né? E nós sabemos que não há seres perfeitos aqui no nosso planeta de provas e expiações, só houve um. Essa perfeição é ilusória. E sendo ilusória, ela não vai buscar melhorar, buscar uma perfeição, porque ela já se considera perfeita. Seria uma coisa que sem senso nenhum. E aí, por se auto-enganar, isso retarda o próprio processo de aperfeiçoamento. Porque ela só vai buscar o aperfeiçoamento quando a máscara cair e ela perceber que viveu uma fascinação. Esse conflito representa um processo de divisão interna, em que queremos ser algo que ainda não conseguimos. O ego acaba lutando consigo mesmo, fazendo abafar as negatividades, substituindo-as pelas pseudo-virtudes. Então, o indivíduo, ele abafa as suas negatividades. Ao invés de tratá-las, ele as coloca debaixo do tapete. Elas estão lá, latejando debaixo do tapete. E ele as substitui pelas pseudo-virtudes. Então, é tudo um grande engano. Uma hora isso aí vai aparecer. Uma hora isso aí vai explodir. Mas até então, o cidadão muitas vezes faz de tudo para manter aquilo ali abafado e não atacar a ferida, onde está o problema. Esta parábola, parábola do joio ou da cisânia,
ajuda-nos a refletir sobre a maneira pela qual devemos nos comportar com relação aos sentimentos negativos na busca do aperfeiçoamento, tá? Então, eu vou ler novamente a parábola, só para a gente ficar com ela bem fixa. Eu abri aqui o livro Parábolas e Ensino de Jesus na página 36, que é a minha página do meu livro, Parábola do Joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu ele: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram interrogando: Queres então que vamos arrancá-lo? Quer dizer, arrancar o joio? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, o joio e o trigo, até a ceifa, que é o dia de cortar e colher. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio. Repare, retira primeiro o joio, atai-o em feixes para os queimar. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Tá? Então ele diz aqui, esta parábola ajuda-nos a refletir sobre a maneira pela qual devemos nos comportar com relação aos sentimentos negativos na busca do aperfeiçoamento. Vejamos que quando Jesus diz o reino dos céus, né, lá na primeira frase dessa parábola, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente. Pode ter no livro que semeou a boa semente, é a mesma coisa? No seu campo, ele está se referindo às qualidades essenciais dadas por Deus a todos nós, a fim de evoluirmos. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, Jesus está querendo se referir às qualidades essenciais, mais importantes, fundamentais, dadas por Deus a todos nós, a fim de evoluirmos. Essas qualidades estão presentes em nossa própria essência divina, mas em estado de latência. São as sementes do trigo no campo. Tá? Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, ele está se referindo às qualidades essenciais dadas por Deus para todos nós, a fim de evoluir. Então, Deus nos dá qualidades para que a gente possa evoluir. Só que essas qualidades, que nós poderíamos chamar também de talentos, né? Elas estão presentes em nossa própria essência divina. Por quê? Essência divina? Porque nós somos filhos de Deus. Só que elas estão lá em estado de latência, aguardando a época para florescer, para germinar. Elas estão lá em estado de latência. Todos a temos, tá? E aqui fica bem clara, qualidades essenciais dadas por Deus a todos nós, a fim de evoluir. Então não tem essa história de só os prediletos, só os escolhidos as recebem. Não. Todos nós, os filhos de Deus, em todo o universo,
somos detentores dessas qualidades essenciais que estão presentes em nossa essência divina, mas em estado de latência, para que sejam trabalhadas. Percebeu? Aí todo mundo diz assim, trabalhada por quem? Aponta o dedo para o peito. Vamos apontar o dedo para o nosso peito. É um trabalho individual. Somos individualidades. São as sementes do trigo que são plantadas no campo. Mas, continuando a parábola, vai acontecer um probleminha. Olha aqui, ó. Mas, dormindo, os homens... Não foi isso? Não está escrito lá da parábola? Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O que será esse dormindo os homens? Tá lá, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. O homem dormiu. Ora. E aí, o inimigo, aproveitando que o homem estava dormindo, que não estava prestando atenção ao que deveria ser feito, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Até aí está tudo muito claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone e falar, e depois de ligar o microfone. Aqui temos a representação da escolha que fazemos pelos sentimentos egóicos negativos. O joio. Quando dormimos, isto é, quando anestesiamos a nossa consciência em busca dos prazeres egóicos e egocêntricos. Percebeu? Então, quando nós dormimos, e aí é quando nós anestesiamos a nossa consciência em busca dos prazeres para atender o ego, para atender as nossas questões egoísticas e egocêntricas. A gente dorme, anestesia a nossa consciência. Vamos pegar aí o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 87. Quem tiver o volume 3, que é esse aqui, ó, do Evangelho de Lucas, pode também ler por aqui. Então, de vez em quando, a gente cochila, né? É quando nós dormimos. É o que está na parábola. Quando a gente dorme, o inimigo vem, ó, semeia o joio. Eu vou pedir, deixa eu ver, Denise, você tem Caminho, Verdade e Vida? Se tiver, lê o capítulo 87. É que eu não estou vendo a Denise, eu não sei se ela está no estudo. Alguém me responde, por favor? Estou ouvindo, sim. Podia repetir, por favor? É o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 87. Sim, tenho sim. Vocês estão vendo, tem um quadradinho que eu botei aí do lado. Porque eu estou no celular, está muito pequeno. Tá legal. Capítulo 87. E aí, pra gente? Tá aqui, vamos lá. Por que dormis? Isso. Então tá. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque
ante as grandes dores. É só uma paradinha aí, Denise, eu vou só comentar. Ok. Olha só o que ele diz aqui, né? Jesus não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante grandes dores. Por quê? Os evangelistas, os discípulos, estavam lá, dormiam de tristeza, porque Jesus já tinha dito que estava chegando o momento dele ser preso, sacrificado e morto. Jesus já tinha dado a notícia para os companheiros lá na hora da ceia, da Santa Ceia, já tinha dado a notícia. Então, Jesus, nos ensinos dele, como está lá na primeira frase desse texto, ele manda a gente evitar qualquer momento de ócio, né, de situações de acomodação, em detrimento das atividades do bem. Ele sempre, aquela frase, lembra aquele pensamento? Cabeça vazia, oficina do diabo, né, um negócio desse? Ele diz, não pode. Não pode, você não pode ficar sem fazer nada. Quem está sem fazer nada está evitando fazer algo, está deixando de fazer algo bom. E ele disse assim: a tristeza de vocês perante a notícia da minha prisão e futura morte não é justificativa para a inatividade. Então é aquela coisa, eu estou muito triste, muito abalada da minha vida. Não é justificativa. Isso aqui é muito forte, gente. O que Emmanuel diz aqui, o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade, quer dizer, a ociosidade oriunda do choque ante as grandes dores, mesmo que você esteja sofrendo. Não pode justificar o teu sofrimento ou melhor, não pode justificar a ociosidade com o sofrimento, não é? Então ele diz, isso aqui é muito claro. Pode continuar, Denise. Continuando. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. Esse texto do Emmanuel é um dos textos, todos os textos dele são maravilhosos, eu pelo menos acho, mas esse Porquê Dormir é de uma profundidade e clareza. Só quem está dormindo é que não entendeu o que ele está querendo dizer. Ou aquele que finge dormir para não dizer que não está entendendo. Ele diz aqui, o aprendiz, lá no terceiro parágrafo, figurará, quer dizer, olhará para o mundo, né? O aprendiz somos todos nós,
como campo de trabalho do reino. O nosso, se a pessoa chegar e dizer assim, eu vou trabalhar onde? Ele vai dizer, ó, no mundo. No mundo. O mundo onde que nós estamos vivendo é o nosso campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso, mas vigilante. Reparou? Trabalha e vigia. Não é trabalhar cantando e não vendo o que está acontecendo à sua volta. Trabalhar, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo, Jesus, prossegue em serviço redentor. Jesus não parou de trabalhar depois que tiraram ele da cruz, para o resgate total das criaturas. Jesus continua trabalhando até hoje para a regeneração da humanidade. Ele disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se o Cristo e Deus trabalham até hoje para a regeneração da humanidade, quiçá nós, os aprendizes, como poderemos alegar que já estamos cansados? É um absurdo. Agora, aquele que está dormindo, que está com a sua consciência anestesiada em busca dos prazeres, para atender o seu ego, esse aí não dorme e deixa de vigiar, como ele falou aqui, ó. E aí vem alguém, ó, semeia joio no seu campo. E depois ele vai dizer aqui, ó, falam do Cristo, né? Ele vai falar sobre as comunidades de alicerces cristãos que permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Tem muitas instituições religiosas de várias, né, orientações religiosas aí, ele não cita o nome, ele diz que estão muitas vezes presas em atividades efêmeras, vaidades efêmeras, né? Fazendo coisas que nós vamos até falar amanhã nas epístolas de Paulo, presos a cerimoniais, a eventos, a coisas assim, né? Procurando, tem que brilhar, tem que ser tudo perfeito, preso a essas convenções e deixam de fazer o que é necessário para ser feito, né? Rosângela até falou sobre isso hoje. Não pode tirar a toalha da mesa, que a toalha da mesa branca é centro de mesa branca, né? Eu te arrepios quando eu penso sobre isso. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, temos que consultar o orientador da casa para saber se pintamos a casa de preto, de rosa, se fazemos de 5 andares, 4 andares, 3 andares, com subsolo, com isso, aquilo outro. É isso que ele está falando aqui. Inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras, deixam de atender a quem necessita e ficam presos nessas convenções, parecem até repartições públicas. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal e soluços tardios. Irmão Jacó, quem conhece o livro do irmão Jacó, vai ler o livro dele. Ele era presidente de casa espírita. Depois aqui ele diz assim, ó, ouçamos a interrogação do Senhor e busquemos. A interrogação do Cristo é essa. Por que dormis? É o título do texto. Essa é a interrogação do Senhor. Busquemos, ouçamos a interrogação do Senhor e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vazios para o que seja inútil e ruinoso à nossa consciência. Que não deixemos lugares, espaços vazios para o que, porque quando você tem algo vazio e fica jogado ali, vem logo alguém e joga lixo. E isso aqui é uma lata de lixo? Você deixou jogada ali no meio da rua, uma lata, um vasilhame sem tampa, sem dizer para o que serve, vem alguém logo, ó, joga um lixinho ali, é o que ele diz aqui.
a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil, ruinoso à consciência. E aí vem aquela frase, né, aquele ditado que eu falei, né? Cabeça vazia, carpintaria do diabo. Aí tem esse livrinho aqui, eu não sei se vocês conhecem, Episódios Diários. Vocês estão vendo o livro? Eu acredito que sim. É um livrinho só em tamanho, ele é maravilhoso, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. No capítulo 8, que tem por título Hora Vazia, olha ele diz aqui, ó, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso a nossa consciência, Joana de Ângeles escreve esse texto que tem por título Hora Vazia, no livro Episódios Diários, né? E ela diz assim: cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismos de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Vem o inimigo e semeia o joio. Não é? No campo, no meio do trigo, e continua a orientadora. Se por alguma circunstância surge-te uma hora vazia, preencha com uma leitura salutar, ou uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer, o bom prazer. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Eu vou repetir esse último parágrafo. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. E ela encerra dizendo assim: hora vazia, nunca. Texto maravilhoso. Porque a hora vazia é quando nós dormimos, quando anestesiamos a nossa consciência. Então, esse livrinho aqui, ó, Episódios Diários, de Joana de Ângeles, capítulo 8, A Hora Vazia. Voltamos aqui para o texto do Emmanuel, Por que dormis? Último parágrafo. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, opa, o recadinho é pra gente. Não durmas em espírito. Não aceite a hora vazia que a Joana nos ensina aqui. Desatendendo aos interesses do Redentor. Porque se nós nos entregamos à hora vazia ou dormimos, não estamos atendendo ao que Jesus necessita. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma, é na hora vazia que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. Olha que coisa maravilhosa. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma, como diz Joana, na hora vazia, que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. Eu recomendo guardar esse texto para reler várias vezes e fazer um estudo em casa sobre ele, cada um de nós. Na hora, quando a gente vê aquela horazinha vazia, vamos abrir esse livro aqui,
do Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 87? Vamos ler esse texto, Porque Dormis? Vamos buscar o texto da Joana, no livro Episódios Diários, capítulo 8? E vamos refletir, ocupando a nossa hora vazia? E para a gente encerrar esse texto, que é maravilhoso, Emmanuel, eu trouxe aqui um livrinho, ele está meio tampadinho o título, porque ele é muito antigo, e eu amo, mas eu amo esse livro. O nome do livro é Levanta-te e Anda, de Senira Pinto. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a capa, mas eu acredito que sim. Levanta-te e Anda, de Senira Pinto. E a Senira tem um capítulo do livro, os capítulos não são numerados, tá? Tem um capítulo que tem esse título, Levanta-te e Anda. E a Senira, ela diz assim, levanta-te e anda. Sublimes palavras do Divino Mestre, dirigidas a Lázaro. Foi necessário, todavia, que alguém retirasse a pedra que cerrava a sepultura, para que Lázaro pudesse se levantar. Levanta-te e anda. E Lázaro levantou-se e caminhou em direção ao Mestre. Assim devemos deixar que se processe em nossa alma. A pedra que separa a criatura do seu Criador, só a própria criatura pode, deve e tem que retirar, para então poder ressuscitar dos mortos e caminhar para a vida eterna. É trabalho do homem retirar a pedra da sepultura, e é trabalho do Cristo ordenar ao morto, aquele que está dormindo, né? Que ressuscite onde? Deste Cristo que mora dentro dos corações. Mergulhado na escuridão do túmulo, o homem sente-se intranquilo, insatisfeito. Muito embora seja esse túmulo feito do mais caro material, mais requintado e mais rico. Revolver-se-á, né? Ou melhor, o homem achar-se-á intranquilo neste túmulo, movimentando-se ora por um motivo, ora para o outro. Um dia, afinal, começa a perceber que está preso, sujeito a um fosso escuro e limitado. Então procura se erguer e perquirir, quer dizer, perguntar, interrogar o porquê de semelhante situação. Eis que, cansado, debatendo-se nas trevas, reconhece que suas forças se extinguem, né? E que só serenando o seu espírito poderá encontrar o modo de sair dessa prisão. Entra dentro de si e começa a meditar. Porque antes, a hora vazia era ocupada para os prazeres egóicos, egoísticos e egocêntricos. Agora, ele começa a meditar. Surgem os porquês. Finalmente reconhece que a pedra sobre a sepultura é feita das suas imperfeições. E que se transmutar esse material grosseiro aos poucos, ele se transformará em algo sutil e leve. Então o mestre surgirá à sua frente e ordenará também como há milênios já fizera. Levanta-te e anda. Não é? Porque Jesus já disse isso lá no passado para a gente, mas ele novamente dirá, levanta-te e anda. Então, textos maravilhosos, tanto da Senira Pinto quanto da Joana de Ângelos, né? Então, vamos fechar aqui o nosso livro do Caminho, Verdade e Vida. Prosseguindo aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá, gente? Fica à vontade. Ou fazer algum comentário. Então, ele diz aqui, ó. Aqui temos a representação da escolha que fazemos pelos sentimentos egóicos negativos, o joio, quando dormimos. Isto é, quando anestesiamos a nossa consciência em busca dos prazeres egóicos, egoísticos e egocêntricos, conforme vimos na parábola dos 2 filhos. Não que o ego seja nosso inimigo, mas nós o fazemos assim quando embotamos a nossa consciência. Porque o ego não é nosso inimigo. Mas quando eu durmo, né?
E aí, deliberadamente, seguimos o caminho do mal, conforme está lá exarado, escrito no livro dos Espíritos, questões 120 e 121. Eu vou pedir para Eloá. Eloá, você pode, por favor, ler para a gente as questões 120? Você lê a 120 e a Iraci, eu não sei se a Iraci está aí. Se ela tiver, ela lê a 121. Eloá lê a 120 e a Iraci a 121. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. Pode ser, Eloá? Eloá está aí? Porque eu não estou vendo vocês, gente. Estou aqui. Lê aí para a gente a 120. Xoxá danada. Está fugida aqui. E enquanto isso, a Iraci vai procurando a 121. Está aqui, 120. É o capítulo. Qual é o capítulo? É Livro dos Espíritos. Ah, tá, ok. Está aqui. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Essa? Isso, é 120. Ok. Pela fileira do mal, não. Pela fileira da ignorância. Iraci, 121. Ok. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, olha o que está escrito aí. Aqui temos a representação da escolha que fazemos pelos sentimentos egóicos negativos. Então, nós não somos obrigados a passar pela feira do mal. Nós passamos pela feira da ignorância, não saber. Agora, nós temos o livre-arbítrio. Deus não nos criou mal, nos criou, como está na questão 121, simples e ignorantes, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que estão mal, assim se tornaram, por vontade própria. Decidiram dormir. E assim anestesiaram a própria consciência na busca dos prazeres. E veio o inimigo e que fez o quê? Semeou o joio. Aí, essa questão está muito ligada na questão 459, da parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que está lá o subtítulo, Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, olha o joio, que de ordinário são eles que vos dirigem, mas só farão isso se nós o permitirmos, se nós dormirmos. Entendeu? Se nós dormirmos. E aqui na 121, se são maus, se estão sofrendo, se os espíritos maus estão perturbando a vida de vocês, isso aconteceu por vontade própria. Então a questão 120, 121 e 459 está muito ligado à parábola do joio. Muito ligado à parábola do joio. Olha aí. Então a gente vê como tudo fica amarradinho. Não é verdade? Está tudo amarradinho. Quem dorme, o inimigo semeia o joio. E na questão 120 está dizendo, foi opção própria. Usaram o livre-arbítrio de forma equivocada. E agora, como é que fica essa situação? E prosseguindo aqui. E retirou-se
né? Quando ele diz aqui, né? Ele continuando aqui, ele diz, e retirou-se. Aqui fica clara a questão das máscaras. Olha aqui, ó. Quando ele diz aqui, eu vou ler aqui. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E retirou-se, aqui fica claro a questão das máscaras. O inimigo planta o joio e retira-se. Após cultivarmos as negatividades do ego, simplesmente fugimos, mascarando-as. Perceberam? Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto. Gente, dá uma olhadinha aí, por favor. Então, e retirou-se, o inimigo semeou o joio e retirou-se. Fica claro a questão das nossas máscaras. O inimigo planta o joio e retira-se. Quer dizer, após cultivarmos as negatividades do ego, simplesmente não assumimos as nossas responsabilidades. Fugimos mascarando-as. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Foram a pergunta dos servos. Os servos não perguntaram isso para o Senhor? Porque eles viram o joio no meio do trigo. E o Senhor disse, ó, semearam aí o joio no meio. E eles dizem, eles vão inquirir o Senhor. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, o Senhor lhes disse, não. Não façam isso. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Aqui Jesus diz de forma inequívoca, sem dúvida, para ninguém não entender, que se tentarmos arrancar o joio, isto é, as negatividades do ego, nós poderemos arrancar o trigo, as virtudes essenciais. Se nós de supetão, entendeu? Tentarmos arrancar o joio, isto é, as negatividades do ego, nós poderemos arrancar o trigo e as virtudes essenciais. Porque o melhor era não ter dormido. Era não ter dormido. Não ter permitido que o joio fosse semeado. Mas já que se fez isso, agora vamos agir com calma. Com calma. Não vamos sair arrancando o joio, tá? Para não acontecer de arrancarmos as nossas virtudes juntos. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. É necessário, portanto, deixar que ambos coexistam até o momento certo, que é o momento da ceifa. Os sentimentos egóicos negativos estarão coexistindo juntamente com os sentimentos essenciais, que lentamente vamos desenvolvendo a partir das sementes que trazemos latentes em nós mesmos, até a completa transmutação do ego, que só ocorrerá com o tempo. Então, os dois, nossos sentimentos egóicos negativos, estarão coexistindo com as nossas virtudes. Aí a gente vai lembrar de Paulo de Tarso, quando diz assim, por que eu ainda faço o que não quero e não faço o que quero? Por que eu ainda faço o que não quero e não faço o que quero? Percebeu a pergunta de Paulo? É essa coexistência. Percebeu? Dos nossos sentimentos egóicos negativos com os nossos sentimentos essenciais. E eles vão ali, né? Caminhando juntos. Vão caminhando juntos. Então, esses sentimentos egóicos estarão coexistindo juntamente com os sentimentos essenciais, que lentamente nós vamos desenvolvendo a partir das sementes.
porque elas estão em estado latente. E aí elas começam a se desenvolver lentamente. E essas sementes, como nós vimos lá no início do texto, estão em estado latente em nós mesmos. E elas vão ficar aí crescendo até a completa transmutação do ego, que só ocorrerá com o tempo. Alberto, dá para você ler aí o livro Boa Nova, que você falou que tem? Dá sim. O meu é velhinho, é página 143, 144. Você faz o seguinte, abre no capítulo 21. Capítulo 21, a lição da vigilância, que aí eu vou te dirigindo para o parágrafo adequado. Eu já estou. Espera aí, eu estou contando. Ó, 5, vai contando. Parágrafo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Procura o parágrafo que está escrito assim: vim ao mundo. Esse é o capítulo 21, a lição da Vamos lá, vigilância. então. Pode ler aí. Quando for para parar, você lê esse parágrafo todo. Lê devagarzinho, por favor, meu amigo. Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com o vosso esforço sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso das curvas do caminho. Então, olha só o que ele coloca aqui. O joio e o trigo vão caminhar juntos. Ele diz aqui: acreditas que o náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia? O cara está morrendo afogado. Adianta o cara da praia dizendo assim: oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tá legal. E não fizesse nenhum esforço para ajudar o amigo a sair das ondas, do meio das ondas, onde ele poderá morrer. Então ele diz aqui, ó: nunca tão só com exortações. Não adianta ela ficar só falando: calma aí, fica tranquilo, eu estou aqui vibrando positivo para você. Não. É preciso atirar-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Logicamente, não é, gente? Ele está dizendo aqui: você não vai ser conivente com o, mas você vai buscar ajudar aquele que está necessitando. Então, o fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo muitas vezes, guiado por observações
inoportunas. Se eu ficar chamando a atenção do outro, dizendo assim, tá vendo? Eu falei que você não devia ter ido para o mar. O cara tá lá morrendo afogado, você para do lado dele e fica, tá vendo? O que você está fazendo aqui? Adianta fazer isso? Não. Ajuda o companheiro, né? Entretanto, por exemplo, entretanto, o fardo se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Então, outro texto maravilhoso, né? Esse texto é de Humberto de Campos, psicografia de Francisco de Xavier, psicografia de Chico, pelo espírito Humberto de Campos, o livro Boa Nova, né? Então, esse capítulo 21 trata, não é? Da vigilância, a lição da vigilância. Capítulo 21, livro Boa Nova. Então, vamos prosseguir aqui. Para evoluirmos de uma forma suave e gradativa, realizando o amor por escolha consciente e não por obrigação, não é? Então, nós vamos evoluir se nós estivermos fazendo isso de uma forma suave e gradativa, realizando o amor por escolha consciente e não por obrigação. É necessário aceitar as negatividades do ego em nós mesmos, como o Senhor propôs aos servos aceitarem a presença do joio, para, no momento certo, dar-lhe destinação adequada. Não adianta querer arrancar, não, eu vou virar santo, vou me mortificar para virar santo. Vou lá para o Tibete, vou só comer pão e água, comer pão e beber água. Vou me trancar dentro de casa, não vou falar com ninguém. Gente, por favor, tem gente com microfone aberto, eu não sei se é Eloá ou alguma outra pessoa. Se for, por favor, se alguém aí com o microfone aberto, por favor, avisem. Então, não adianta fazer aquele meia-culpa, né? Pegar aquele chicote e ficar malhando as costas. Ou então botar pedrinha no sapato e sair... Não adianta. Para evoluirmos de uma forma suave e gradativa, realizando o amor por escolha consciente e não por obrigação. Não adianta dizer alguém dizer assim, você vai amar, você vai fazer trabalho por amor. Não adianta. Por forma suave e gradativa, realizando o amor por escolha consciente e não por obrigação, é necessário aceitar as negatividades do ego em nós mesmos, como o Senhor propôs aos servos, aceitarem a presença do joio para, no momento certo, dar-lhe destinação adequada. Sabemos que os sentimentos egóicos negativos são apenas uma forma de energia, na qual está ausente o valor essencial correspondente, sendo as máscaras a repressão dos mesmos. Então, nós sabemos, gente, que esses sentimentos egóicos são apenas uma forma de energia, na qual está ausente o valor essencial. Mas a partir do momento que nós nos esforçarmos para transmutar essa energia, tudo isso vai se transformar. E as máscaras é a repressão de nós mesmos. Então vamos pegar aí o livro Vinha de Luz, no capítulo 107, quem tiver o Evangelho de Mateus, mas aí, né, é aquele volume 1. E eu vou ler um pedaço, esse texto aqui, tá bom? Diz assim, Vinha de Luz, capítulo 107. Quem tem esse azulão aqui, ó, Evangelho de Mateus, volume 1, página 399. Diz assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 30. O título
do texto é joio. Assim diz Emmanuel. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então, quando ele quis, ele falou, deixa os dois crescerem juntos. Ele estava mostrando a sublime tolerância do Pai no quadro das experiências humanas. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. O Senhor conviveu com vários homens maus, hipócritas, quando ele aqui esteve. Mas em nenhum momento ele disse assim, vou fulminar todos eles. Nunca, nunca. Ele simplesmente, né, foi tolerante e foi examinando com seu infinito amor a situação de cada um deles. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então, olha só, não é porque o lavrador divino relaxou, mas porque o celeste semeador nunca perde a esperança. Ele vai deixando, deixa. E um dia eles vão mudar. Um dia eles vão mudar. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Eu achei isso fantástico, porque se é um lavrador comum, diz o quê? Vai procurar um remédio daquele bem brabo e joga nessa plantação, mata esse joio todo. Eu não quero ver nenhuma praga da minha plantação. Não é assim? Que quando o lavrador vê, tá dando uns bichinhos aqui na plantação, ô fulano, vai lá comprar uns defensivos agrícolas e taca fogo nisso daí. Não. Olha aqui. Aí ele diz aqui, ó. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o juiz surge. A praga surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Viu o joio, viu o mal? Vamos ter misericórdia, vamos ter iluminação, vamos conversar, vamos tentar pelo amor fazer com que esse joio se transforme em trigo. Tudo direitinho. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores vão se transubstanciando. Com amor, com a mão amorosa do Cristo, as mudanças vão acontecendo, não é verdade? O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. A gente muitas vezes diz assim, ai meu Deus, como está demorando, eu acho que eu vou dar uma agitada aqui. Mas não, nós não temos o olho de ver o progresso, a mudança acontecendo. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Quantas vezes a pessoa pega, né, quem gosta de fazer enxerto, pega uma laranjeira que só dá laranja azeda, ou não dá laranja, ou um pé de rosa que não dá rosa, e faz o enxerto, e daqui a pouco
aquela laranjeira, aquele limoeiro, está dando laranja doce, limões maravilhosos, rosas espetaculares. Por quê? Porque o jardineiro soube trabalhar aquela roseira braba, aquela laranjeira limoeiro do mato selvagem e transformou em plantas, em fruteiras que vão alimentar pessoas, em roseiras que vão enfeitar jardins, não é? Que usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, opa, sempre tem um entretanto, uma conjunção aí, ó. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Quer dizer, tem um tempo para a correção, mas se esse tempo é extrapolado, aí vai ter aquele, opa, para aqui, o stop, para aqui. Chegou o tempo da ceifa, não foi corrigido o problema, agora vamos eliminar o joio em molhos. Alguém lembra do Êxodo? Os exilados de Capela e outros êxodos por aí? A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Somos individualidade. Então a misericórdia divina está atenta para isso. Não é? A colheita não é uma colheita igual, generalizada para todos. Porque existem sementes e sementes. Então, a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Laranja dá num período, manga dá no outro, banana dá no outro e abacaxi dá no outro. Não é verdade? Continuando aqui. Eis porque aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, não é só individualidade, é a coletividade também, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Todas as oportunidades foram dadas, mas o homem dormiu. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo, porque o processo também é coletivo, a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas. Será que pandemia é uma hecatombe? Eu acho que é. Em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. O que vai ser eliminado é o joio. E em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, meus amigos, um texto maravilhoso, mais um para a gente guardar ali, para ler, refletir, estudar naquela hora vazia da Joana, não é? É mais um texto para a gente refletir na hora vazia da Joana, porque esse último capítulo desse texto aqui é a atualidade que nós estamos vivendo. Uma hecatombe, porque uma pandemia é uma hecatombe, não é? Até hoje, são, no mundo inteiro, mais de 4 milhões de pessoas desencarnadas. E detalhe, de todas as áreas, não é? De todos os níveis, de todos os setores da sociedade. Seja uma pessoa de muito dinheiro ou não.
Então, esses dois textos, o joio, porque dormis, são textos maravilhosos. Eu gostaria de dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem alguns comentários do tema que nós estudamos hoje, por favor. Interessante, né, Rose? Com o último parágrafo do texto de Cair Bartutel, né? Apesar da gente ter estudado o texto todo, se refere também ao texto todo, mas quanta coisa não sai, quanta reflexão não sai. Quando a gente para examinar atentamente os textos que nos foram trazidos, né? Emmanuel realmente é um irmão muito assim verdadeiro, né? Ele fala mesmo, ele orienta, ele não doura a pílula, né? Ele é direto e você tem que refletir muito, bastante bem. São textos maravilhosos, olha, eu estudo muito, gostei bastante. Completou muitos dos estudos que né? Claro, né? Ensinos de Jesus e as parábolas aí, muita coisa que foi complementar ao estudo feito. E nós hoje, na parábola, falamos das individualidades. Da próxima, porque ainda tem um parágrafo da parábola do texto do Caibá que eu não li. O último parágrafo eu não li ainda. Está faltando ele. Agora, na próxima aula, nós vamos falar das coletividades. Porque eu falei no início, né, que o estudo dessa parábola aqui, da aula de hoje, era a interpretação estudaremos a interpretação em que todos os indivíduos, sentido individual, são convidados a se aperfeiçoarem gradativamente em direção à perfeição relativa. Mas, a próxima aula, nós vamos falar o que nós dissemos na aula passada. Nós vamos estudar na próxima aula o sentido coletivo. E aqui Emmanuel terminou falando da coletividade. Ele falou indivíduos e coletividades. Deixou o gancho para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar das coletividades que são convidadas a se aperfeiçoarem. Porque, como disse Emmanuel, quando não chegar o momento da ceifa, se o indivíduo ou a coletividade não estiver pronto, vem o quê? A colheita. E aí, ó, cortem feixes. E ele diz assim, ó, e uma dor nunca vem sozinha. É assim que ele terminou. Então, semana que vem, sobre essa parábola, nós vamos falar do convite às coletividades para o aperfeiçoamento. Porque, caso contrário, vai chegar o dia da ceifa. Tem uma hora que tem que colher. Senão o fruto apodrece no pé. Não é verdade? Senão o fruto se perde, apodrece no pé. E você não pode. Você tem que colher. E se a pessoa dormiu, vai ser, ó, retirada, amarrado. E como ele falou aqui, uma dor nunca vem sozinha. Porque a dor é educativa. E se não vai pelo amor, e nós falamos isso hoje, o amor cobre a multidão de pecados. Então, essa parábola, quando ele fala dormimos e vê o inimigo, ela é fantástica, gente. Olha como os ensinos de Jesus são fantásticos. E olha a gente tendo um Emmanuel para nos ajudar a entender sem parábolas. Sem parábolas. Porque Emmanuel, como disse Denise, ó, vai ali. Não é? Vai ali. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Deu para todo mundo compreender bem o texto, os estudos? E olha, gente, esses livrinhos aqui, se alguém tiver, pesquisa esse livrinho aqui, é pequenininho, ó. Hora Vazia, aqui que está a Hora Vazia da Joana, episódios diários, capítulo 8, texto maravilhoso da Joana. É Hora Vazia. Quando eu li esse texto uma vez, eu disse, meu Deus do céu, o perigo da hora vazia, não é?
Que a gente Vigiar e orar, né, Rose? vigiar e orar para não cairmos em tentação, né? Nada de hora vazia, porque é ali que mora o perigo. Então, que a gente não deixe o inimigo semear o joio na nossa hora vazia. Vamos ocupar com alguma coisa. E ele falou também, e com prazer, nós podemos também ocupar nossa hora vazia com prazer, mas o bom prazer, o bom lazer. Porque vai parecer que, eu não posso tirar uma hora para descansar, para passear, para me divertir. Pode, mas com o bom divertimento, assistir uma peça de teatro, ver um bom filme, não é? Passear com os amigos, fazer visitas no museu, não é? Participar de um seminário, fazer coisas boas, assistir bons programas em casa. Poxa, eu vou ver, tem tanto programa bom do Discovery, né? Naquele History Channel e outros canais na televisão, programas ótimos, culturais. É isso aí, né? Ocupar. Às vezes a pessoa perde horas e horas assistindo um programa que não acrescenta nada. Muito pelo contrário. Não vou citar nomes de programas de TV, mas tem uns, gente, pelo amor de Deus. Não é? Aí fica ali, congelado, magnetizado por aquilo. É só besteira, é só coisa que diminui o ser humano. Vem uma programação muito boa aí. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou assistir. As Olimpíadas. Gente, eu sou apaixonada por esporte. Hoje eu vi a abertura. Que coisa linda. Eles falaram sobre diversidade. Vocês viram a hora de acender a pira olímpica? Diversidade. Foi maravilhoso. Colocaram ali, né? Para acender a pira, uma japonesa filha. O pai é haitiano, a mãe é japonesa. Então, essa pessoa, não é? Dentro de uma cultura altamente tradicional, que é a cultura japonesa, lá foi uma moça mulata, filha de um haitiano e uma japonesa, acender a pira olímpica. Isso é maravilhoso. E fora... O Brasil também fez uma boa apresentação, né? Isso, muito bonita. Então, olha só, vão jogos, coisas maravilhosas. Eu estou com sambinha no pé, muito lindo. Né? Isso é cultura, isso é uma boa. Você assistir às Olimpíadas, não é? Que coisa, porque esporte é saúde, esporte é vida. Então, olha aí um bom programa para nossa hora vazia. Assistir um jogo de vôlei, não é? Assistir aquele esforço daqueles atletas, que nem só um ganha medalha de ouro, mas quantos se esforçaram para chegar lá. E saber, acima de tudo, perder. Saber perder. Porque só um pode ganhar medalha. Mas quantos competem? Não é? Saber participar. Isso é belo. Isso é um bom lazer, um prazer saudável, tá? Então nós vamos dar uma paradinha aí, 10 minutinhos, depois nós vamos para o nosso livro Nosso Lar. Hoje nós vamos falar sobre a visita materna. O André Luiz está muito pau a pau com nossos estudos aqui, então nós temos muito que aprender. Então 10 minutinhos e a gente volta para o estudo do Nosso Lar, tá bom?